Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de numerologia. Essa é a sétima aula, né? E nós vamos recapitular algumas informações, né? Para vocês irem aprendendo a como confeccionar um mapa, né? Então hoje nós vamos usar como uma hipótese, né? A pessoa de nome Maria Rita Medeiros e Pedro Brito. Suponhamos que eles sejam um casal, né? E lembrando da aula anterior de Feng Shui, do qual nós fizemos a análise de uma planta, né? Supondo que esse casal residisse naquele imóvel, né? Então nós tivemos lá a análise do imóvel. Agora, através da numerologia, nós vamos analisar os moradores do imóvel. Hipoteticamente, esse casal não possui filhos, né? Então a gente só vai avaliar o mapa pessoal de cada um. Então eu fiz aqui um pequeno esboço, né? Vou dar uma voltada aqui, só que não é para mexer em mim. Daqui. Então a gente teria que fazer algumas análises, né? Então a gente de início iria ver lá o nome completo deles, né? E também ter a idade, né? A data de nascimento de cada um e calcularmos praticamente a idade de ambos, né? E utilizar como referência uma data para o cálculo. Então, que esse cálculo foi feito em 17 de março de 2021, né? Então, ambos estariam com 57 anos e cada um teria a análise da sua data de nascimento e nome completo. Então, voltando às informações, é importante que vocês saibam, né, que a gente sempre tem que fazer dessa maneira aqui a análise. É claro que existem outras maneiras mais práticas, né? Aqui a gente faz direto, fica um pouco mais confuso, mas o legal é que vocês separem, né, as consoantes das vogais. Então vocês colocam os números das vogais na parte de cima do nome, né? E assim vocês substituem, como está aí no exemplo, né? O M vale 4, o A vale 1, o R e o I vale 9, né? E assim sucessivamente para cada uma das letras, né? Para vocês depois fazerem a soma tanto da parte das vogais como também das consoantes, né? Então, sabendo disso, vocês têm isso tudo anotado na apostila. Eu vou fazer uma explicação aqui de como vocês têm que ir fazendo, o que vocês têm que encontrar de informação. E depois eu venho fazer um pequeno comentário do que vocês vão aprender futuramente analisando o que a gente chama da pirâmide invertida do nome completo da pessoa. Mas hoje eu vou dar uma rápida explicação e posteriormente nós vamos, em outra aula, explicar isso para vocês. Para vocês poderem só começar a ter um pouco de conhecimento sobre essa técnica da pirâmide invertida, né? E posteriormente a gente vai fazer a análise, né? Isso é para vocês terem uma referência. Então o que acontece? Vocês sabem muito bem que a gente tem que ir trabalhando em cima dos dados que são fundamentais para a numerologia, que é o nome completo da pessoa, né? E a data de nascimento. Então, de primeira instância, o que a gente encontra? Que é o caminho de destino, que é o que a pessoa veio aprender a fazer nesta vida. Não importa os conhecimentos que ele já possa ter, né? Mas o CD, que é o caminho de destino, é um aprendizado. Então ele ainda não tem muita experiência na questão daquela vibração. Então, no caso da Maria Rita, ela tem um CD 11, né? Que é a soma da data de nascimento dela, que foi 4/5 de 1964. E o Pedro Brito tem um CD6, que é a soma do 20/2 de 1964. Como já foi dito anteriormente, ambos possuem 57 anos, né? E aí o que a gente faria? Vocês fazem a análise, vocês vão ter a apostila, lá na apostila vai ter o que a gente chama de interpretação, né? E aí vocês vão até a parte da apostila onde está a interpretação para o CD, que é o caminho de destino, e vão ler o que é 11. Claro que vocês, quando forem atender as pessoas, vocês vão ter aquela informação, vai lá, cola e depois você acaba fazendo o mapa da pessoa. Então é bem simples, né? Mas é importante que vocês leiam
para vocês terem argumentos para conversar e orientar o seu cliente. Então, alguns pequenos detalhes são assim, o que que a pessoa que é um CD11, né? Normalmente ele deveria aprender o quê? A se preocupar com a parte da humanidade, né? Mas normalmente esse número 11 ele traz o quê? Muito sucesso e fortuna, né? O sucesso e a fortuna está muito ligado ao número 11 por ser um número mestre, né? Mas a função dele realmente por ser mestre é aquilo, é passar boas informações, otimismo para os outros seres, né? Para a humanidade em comum, né? Como diz, para ele poder ser uma pessoa além de famosa e com sucesso e fama, etc. Ele tem que estar voltado a todo esse potencial para a humanidade, ou seja, ele tem que criar coisas que façam bem à humanidade. Isso para a Maria Rita, né? No caso do Pedro Brito, seria mais o quê? Ele seria uma pessoa de ter mais amorosidade, né? Servir, principalmente a família, né? É uma pessoa muito voltada a aprender a ter esse tipo de, como a gente fala, de poder mostrar para a família o quanto é importante a união, o amor e etc. Então ele seria uma pessoa muito voltada à família. É claro que também isso acabaria se estendendo à comunidade, ao bairro, aos vizinhos, né, aos colegas de trabalho. Então ele seria uma pessoa praticamente que teria que difundir esse amor entre os relacionamentos, né? Por isso que é o número 6. Aí a gente sabe que tem o MO, que é a motivação, né? Que esse é o resultado da soma de todas as vogais. Então, para o caso da Maria Rita, ela seria um número 8. Claro que aqui eu especifico poucas coisas, né? Vocês vão lá na apostila, vai ter mais detalhes, né, da interpretação. Mas aí no caso para ela seria o quê? Ela realmente teria que ter muita liderança, ser líder, né? Já vai ajudar porque o CD11 já tem também essa vibração, né? Porque o número 11 normalmente eles são líderes, né? Então ela tendo já uma motivação 8 vai ajudar mais ainda o 11 dela a ser líder, né? Então ele realmente seria um líder eficaz, né? E normalmente saberia, como a gente fala, delegar, né? Sabe, além de dar ordem, ele sabe como fazer as pessoas cumprirem as determinações. Então isso é importantíssimo. Já está tendo uma motivação que ajuda o caminho de destino. Para o caso da Maria Rita. No caso do Pedro Brito, né? Ele é um número 1 de motivação. Então, quer dizer, liderança, etc e tal, né? Uma pessoa muito independente, né? Tem problema, às vezes, né, da arrogância, né? Então, quer dizer, já o número 1 pro CD número 6 ele já atrapalharia um pouco, né? Porque o 1 é independente, é uma pessoa que vai em cima das coisas. Normalmente começa muita coisa, mas não termina, né? Mas eles têm, como a gente fala, independência e uma certa criatividade, né? E normalmente eles não são muito de, como diz, bajular os outros, né? Eles gostam muito de mandar e de ser obedecido. Então, esse número 1, já comparado com o CD6, ele iria atrapalhar um pouquinho, né? Mas, de qualquer jeito, não deixaria de ser uma pessoa que continuasse se preocupando com a família. Depois nós temos o eu, né, que é a parte íntima da pessoa, aquele sonho particular, né, que no caso da Maria Rita é o número 7, que normalmente traz o quê? Uma certa introspecção e a pessoa bem observadora. Ao mesmo tempo também ela gosta muito de conhecimento, então normalmente é uma pessoa que vai querer estudar muito, né, dependendo da vertente que ele optar, ele pode ser uma pessoa muito técnica, né? Como também pode ser uma pessoa muito sonhadora, dependendo do que ele utilizar como conhecimento. O grande problema do 7 é tipo que ele é os extremos, ou ele acredita demais, ou ele não acredita em nada, né? Então, ou seja, ou ele é uma pessoa, como a gente fala, que vai levar aquilo muito a sério, ou então ele tipo vai acreditar em nada praticamente, né? Esse é o problema do 7. Ajudando na questão dos outros dois números, né? Ele vai agregar com o conhecimento, que é importantíssimo isso aí, né? Queira ou não queira, ajuda muito
no aspecto da motivação e do CD. Neste caso, né, que normalmente a motivação ela acaba querendo apagar o, o nosso eu íntimo, né, e acabaria dando uma fusão razoável, né, porque o 11 também é um número meio espiritual, então nessa parte, até esse momento, a Maria Rita teria um equilíbrio até que satisfatório para ela. É claro que aqui eu estou só comentando pequenos detalhes, né? Mas na apostila vocês vão ter praticamente a interpretação de cada caso, né? Aqui a gente só dá um pequeno esclarecer. Aí vocês veem que no caso do Pedro Brito, né? Ele tem um eu 6 que acabou combinando com o CD, compensando a parte do MO1, né? Mesmo assim, essa motivação vai querer superar essa vontade familiar, né, de muita amorosidade, porque também a pessoa muito amorosa acaba ficando muito melosa, né? Então esse número um até vai ajudar a equilibrar um pouquinho, ele ser uma pessoa um pouco mais, vamos dizer, agressiva, né? Entre aspas, né? Dependendo do que ele fizer, esse número um vai até ajudar, porque o número 6 em excesso acaba ficando meio capacho, né? Quase como um número 2. Então é importante esse equilíbrio. No caso dele, ele funciona bem, né? Porque além de ser independente, ele vai ter criatividade e iniciativa, esperamos que sim, né? E que ele evite o lado negativo do número um, que é a arrogância, né? Nervosismo e etc. No caso da expressão, né? Que é a soma total do nome, né? Do nome completo, que é a soma da vogal e das consoantes. A Maria Rita tem um número 6, né? E o Pedro Brito um número 7. Então entra praticamente naquela situação, né? Ela vai gostar muito da própria casa, do lar, né? Da família, né? Eles gostam de coisas bonitas, essas pessoas que têm a expressão 6 normalmente gostam da beleza, né? Da harmonia, né? E do conforto, né? E às vezes, no negativo, eles são meio intrometidos, né? Gostam de dar palpite em todas as situações, somente na própria família, que seria um inconveniente, porque levado a questão dela ter um CD11 e um MO8, né? Isso aí acabaria influenciando bastante, porque com certeza ela ia ser uma pessoa que ia dar muito palpite na vida alheia, né? Então ia ser de vez em quando meio intrometida. E aí trazendo a questão do 7 que é o conhecimento, né? E também na questão de eles serem um pouquinho tipo a minha verdade impera sobre as outras, né? Então ela seria uma pessoa, como a gente fala, impulsiva, né? E realmente ela acabaria dando muita, como a gente fala, ela acaba se intrometendo demais na vida dos familiares, né? Isso devido ao conjunto que ela possui, né? Por ter muita informação na questão de realmente orientar as pessoas. E isso acabaria sendo um inconveniente. No caso do Pedro Brito, ele tem uma expressão 7, quer dizer, seria uma pessoa bem introspectiva, muito levada ao conhecimento, gostaria realmente com toda certeza de estudar, né? E isso seria também bom para ele. Ajudar um pouco, né? Na questão da criatividade e da motivação, então ele teria uma situação satisfatória para isso, né? Porque essa união entre a expressão e a motivação dele ajudaria bastante. E acabaria também ajudando ele a não ser tão apegado à família. Claro que o número 7 atrapalha um pouco por causa da introspecção, né? E o grande problema é que normalmente eles têm muita variação de humor. Então, quer dizer, olhando até esse ponto, que são o que a gente fala, os desejos, né? Os aprendizados, né? O que teria que fazer, e o que a gente chama isso de, na parte do mapa, é só o conhecimento da pessoa, né? Da personalidade, é mais fácil você chegar e fazer a orientação aos clientes, né? Porque até esse ponto está até razoável. O grupo, né? O conjunto, o casal, eles até que estão harmônicos, né? Porque você vê que em algumas partes eles combinam em alguns números, que é o caso do 7 e do 6. O 8 e o 1 também são um pouco parecidos, né? E o 11 que acaba também
ajudando como a gente fala, a completar esse quadro. Aí no desejo instintivo, que nada mais é a primeira vogal do nome de cada um, né? No caso da Maria é o A e no caso do Pedro é o E. A gente tem aquelas informações que estão na apostilas, né? E a gente sabe que o A vai trazer muita criatividade, né? E normalmente a pessoa se sente que é um pouco diferente dos outros, né? E dependendo da situação, ele sempre tem muita iniciativa. Então já vai ajudar porque o próprio número dela completa essa situação. No caso do Pedro, né? Ele é uma pessoa que vai desejar muita liberdade, que vai combinar até com o número um da motivação dele, né? E ao mesmo tempo, né? Às vezes é um pouco impulsivo, né? Odeia a rotina. E o que vai fazer? Todo o tempo vai querer ensaiar alguma coisa, né? Porque o ele tem um pouco da criatividade e da questão do que a gente chama do jogo de cintura dos cinco, praticamente compartilhando a energia do número um, então ele teria uma atividade um pouco meio agitada. Aí seria mais ou menos a questão do desejo instintivo de ambos, né? Aí depois nós temos lá o número de poder, que nada mais é que a soma do nome completo com o nosso CD, né? Que é o CD mais o EX. E no caso da Maria Rita, ela é o número 8, né? Aí já combinou também com a motivação dela, então ela vai ter muitas oportunidades, né? De modo geral, né? É boa para gerir grandes negócios, que tem muito a ver com a questão do 8 e do 11, né? Então ajudaria bastante ela. E o nosso amigo, o Pedro Brito, ele tem o número 4, que também ajuda, né? Que é uma pessoa muito trabalhadora, que normalmente alcança bons resultados, é bem eficiente e ajudaria a ser um pouco mais organizado na questão da motivação 1. Porque no caso do Pedro Brito, a energia mais forte é a motivação dele. Como é uma situação que ele já traz de conhecimento, então ele seria uma pessoa criativa, mas ao mesmo tempo uma pessoa que inicia e não termina nada, né? Ele gosta muito de fazer, criar as ideias e jogar como diz, a resolução e o término da atividade nas costas dos outros. Então esse número de poder 4 para ele seria muito bom, porque ajudaria ele a ser uma pessoa mais administrativa, né, mais organizada e, como diz, terminar tudo o que ele iniciava. Então isso é, de certo modo, para ele é muito bom. Então a gente vai fazendo essa ligação entre os números e vai vendo no mapa da pessoa o que reforça um certo número. Então para essa parte é muito importante que ele tenha para o número 1 dele da motivação um 4 no número de poder, que é para poder equilibrar como diz, a criatividade com a execução dos projetos, né? Então isso é legal. Aí nós temos o ano pessoal. Eu vou pular o ano pessoal porque vocês vão ver já que existe uma circunstância que não é muito favorável. Pelas aulas anteriores vocês já sabem que esse resultado de ano pessoal para as pessoas, quando a gente encontra o 5 e o 9 juntos, né? Ou seja, um vivendo um ano pessoal 5 e o outro vivendo um ano pessoal 9, vocês já sabem qual é o resultado. Então eu vou deixar para fazer uma comparação na parte mais à frente lá desse resumo, que é quando a gente vai estar lá dando uma olhadinha na pirâmide invertida de cada um. Então, gente, aí a gente vai para a prática do ciclo de vida, né? No caso, como a idade deles é 57 anos, eles já estão vivendo o ciclo de vida 3, né? Então vocês lembram muito bem que para vocês encontrarem o ciclo de vida é aquela situação. O primeiro ciclo a gente encontra através do mês, né? Depois o C2 a gente é o dia, né? Do nascimento. E no caso do C3 é a soma do ano. Então no caso deles a gente está num ciclo de vida 3, que para ela, né? 1964 e tanto para ele, que ambos nasceram no mesmo ano, é um ciclo de vida 2, porque 1964 dá um 20, né? 20 é 2 mais 0, que é igual a 2. Então o ciclo dele seria igual
né? Ambos vão até o final da vida num ciclo 2 que praticamente o que seria ele? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa cola, né? É o que? É o amor, né? Estar de bem consigo mesmo, né? Praticamente, isso trocando em pequenos miúdos. É claro que vocês vão lá na apostila e vocês vão ver como a gente fala, a interpretação total para esse ciclo, né? Aqui eu só estou fazendo uma média comparação. E aí você vê o quê? Que também eles vão gostar muito da serenidade, né? Vão curtir a vida, mas o que acontece também? Ela pode ter na parte negativa esse ciclo de vida, né? A questão da pessoa acabar se vitimizando, né? Ou seja, né? Vai se sentir vítima de tudo, né? E vai ficar relembrando algumas situações do passado e achando que toda aquela dificuldade foi só para atrapalhar a vida e não vai aceitar. Então isso acaba dando um problema porque esses momentos, né, negativos da vida toda, né, vão acabar sendo concentrados nesse ciclo de vida se eles estiverem trabalhando muito na parte negativa. Então vão se sentir como vítima, né? E aí eles vão acabar achando que a vida deles foi inútil, né? E também sem, como a gente fala, sentido nenhum. O ruim é porque os dois vão viver esse momento, então pode ser que eles alternem esses momentos de negatividade, né? E esse saudosismo acabe atrapalhando no relacionamento. Nós já temos lá que nós pulamos a questão do ano pessoal que ele, né, traz uma informação não positiva para o relacionamento, mas ao mesmo tempo a gente vê que aconteceu esse pequeno problema, né? Então, queira ou não queira, a gente vai ter um problema sério para isso aqui, né? No caso, né, a gente continuando, a gente tem o desafio. Aí o que ocorre na questão do desafio, a gente também sabe que o desafio é calculado, né? A gente inverte, né? Porque normalmente a gente está acostumado a pôr dia, mês e ano. Para calcular o desafio, a gente faz a inversão. A gente coloca o mês antes, né? E coloca o dia no lugar e faz a subtração. No caso do desafio, a gente é o inverso. Em vez de a gente fazer soma, a gente faz a subtração. Então a gente vai tirar, vai diminuir, né, o número do mês e do dia, e o resultado a gente vai usar como o desafio. No caso deles, né, eles estão num desafio maior, que vocês sabem que o desafio maior nada mais é que você pegar o desafio 1, né, o primeiro desafio de vida, que é o mês menos o dia, menos o D2, que é o dia menos o ano. Então, no caso da Maria Rita, ela tem um desafio 2, né, que praticamente está batendo com o ciclo de vida. E o Pedro, ele tem um desafio 0, não está anotado aqui no resumo, né? Mas ele tem aqui, eu tenho, como diz a gente, tem o resumo e as colas, né? E na cola ele tem um desafio 0. Então, para ela, né? Ela teria que desenvolver a confiança em si própria, né? Como te diz, dar uma levantada na autoestima, né? Porque o desafio 2 seria isso, né? Para a pessoa não ser carente, nem tampouco ela ser muito dependente. E realmente o que ela teria de ter como iniciativa é isso, é acreditar no potencial dela. Claro que ela tem números suficiente para isso, né? Porque o 8 e o 11 ajudam muito nessa questão da autoconfiança, né? Porque eles são números fortes, né? Então, para esse desafio, tanto para o ciclo de vida como o desafio maior, para ela não haveria problema. E sim existir um certo problema por causa do desafio do Pedro, né? Que ele vai ter o desafio 0, então praticamente são todos, né? Comparado que ele tem alguns números um pouco mais vulneráveis, né? Então ele tendo um desafio maior 0, praticamente ele teria que trabalhar tudo, né? Independência, tudo bem que ele tem um número 1, mas os outros fatores, né? Na questão da diplomacia, né? De otimismo, de ser prático, né? Que é o número 4. Na questão de compreensão para o número 5, né, que também seria importante, além da versatilidade, né, ele teria a fraqueza do número 6, né,
que seria a questão do amor e da parte de relacionamento, né? Que normalmente as pessoas amorosas elas levam as coisas muito pro pessoal. Então ele tendo um desafio maior zero e ele tendo muito número 6 no mapa dele, como nós vimos anteriormente, ele acabaria ficando muito vulnerável nessa parte da vibração 6, que acabaria levando ele a ter problemas, né? Na questão de achar que ele se dedicava demais às pessoas e não teria esse retorno. Então ele acabaria sempre fazendo as coisas com certo interesse. Isso para ele não seria bom, porque como ele tem um ciclo de vida também número 2, que seria a questão da cooperação, da união, mas ao mesmo tempo traria para ele uma certa vibração é, não tão satisfatória na questão dele ter carências, né? Então, com o desafio 6 a gente acabaria tendo essas vibrações, tanto do 2 como do 6 imperando na personalidade dele. Então, ele seria uma pessoa que sempre estaria esperando um reconhecimento que possivelmente não viria. Porque um exemplo da questão da Maria Rita, ela tem números muito fortes, que são muito voltados realmente à coletividade, né? O 11 e o 8, né? Eles são pessoas bem determinadas e ao mesmo tempo elas também acabam o quê? Utilizando o certo conhecimento que ela tem no eu 7, né? Para aplicar sobre as pessoas. E já no caso do Pedro, ele ficaria esperando muito reconhecimento que talvez não viria por parte da Maria Rita. Então, isso acabaria levando a um certo problema no relacionamento e na questão prática de tudo da vida do casal, né? E aí a gente revendo as informações, né, da aula do Feng Shui, teria que avaliar também a residência deles para ver no que ela poderia influenciar na vida do casal, né? Aí a gente seguindo para o momento decisivo, a gente tem, né, para ele, no caso do momento decisivo para Maria Rita é um 7 e para o Pedro um 4. A gente já começa a ver que o mapa deles começam a trabalhar muito certos números que vão ser, de certo modo, influenciadores na vida deles em certos momentos, né? Porque vocês veem que ambos têm 7 e 4, né? No mapa deles. E queira ou não queira, é uma questão de você analisar na orientação, porque isso vem como se fosse certos avisos, né? Eles têm que utilizar certos números para poder aproveitar o conjunto do próprio mapa pessoal. No caso desse momento decisivo, né, para eles, você vai ver que ele tem o que? Uma situação que além do conhecimento, o que eles vão ter que fazer? Algumas avaliações, né? E ocorre o quê? Que um certo momento decisivo, né, sendo o 7, ele traz problemas na questão de relacionamento e também na questão financeira, né? Contrapartida, o número 4 ele acaba trazendo o quê? Uma questão muito voltada à organização, mas ao trabalho. Então, o que acontece? Se a pessoa está muito focada no trabalho, ele acaba esquecendo outros segmentos, né? E o 4 ele tem muito disso, ele é um número que influencia muito na parte do trabalho. A pessoa vê tudo como fonte de resultado ou trabalho. Então, o que acontece? Ele sempre vai focar mais. Então, no caso do Pedro, como ele tem a questão de número 6 muito forte no mapa dele, ele vai se esquecer. Nesses momentos principais aí, por dependendo da situação o que ele pode estar passando, ele vai focar mais no trabalho, ele vai achar mais importante dar ênfase no trabalho. E isso vai acabar atrapalhando. Por quê? Porque no caso da Maria Rita, ela vem com uma questão de estar, né, com um certo interesse no relacionamento, e se possivelmente eles tiverem problema financeiro, ela vai querer um pouco mais de atenção, né? E no caso o Pedro não vai estar dando atenção, porque ele vai estar focado no trabalho. Porque como ela vem com um problema
de informação na parte financeira e de relacionamento, ele também vai se preocupar em superar alguma coisa. E normalmente um número 4 num momento decisivo da vida da pessoa, né? O que ele vai focar? Ele vai focar o lado material, né? Como a gente fala, a solução para determinado problema. Então ele vai se focar muito mais na energia para trabalhar. E essa vibração vai, como diz, estimular ele tentar resolver o problema através do trabalho. Só que nesse momento eles vão acabar se distanciando porque não vai ter, como a gente fala, uma certa harmonia, né? Uma identificação, uma sintonia para esses dois números. Porque eles estariam indo para, como a gente fala, para caminhos opostos, né? Aí a gente faz a comparação, né? É claro que vocês têm que ir entendendo a parte da apostila e vendo, né, a sequência que está na sequência da apostila e vocês vão lendo a interpretação. Aqui é só uma comparação do que a gente vai entendendo. Aí o que ocorre? Aí juntando tudo isso, a gente tem as lições e as dívidas kármicas, né? E aí vocês veem que o que acontece é que eles também vêm na questão da dívida kármica, ambos com o 7, né? O Pedro tem o número 1, né? Mas tanto ele quanto a Maria Rita acabaram tendo a dívida kármica 7, né? Que é o quê? Ela praticamente traz o quê? Eles já não se importam mais com os sentimentos, né? Aí você vê que nesse momento eles começam a ter um problema de relacionamento, porque eles não vão ter tanto interesse pelo relacionamento, né? E aí cada um vai querer resolver seus problemas de alguma maneira, e essa ênfase acaba levando o quê? A pessoa a ficar menos tolerante, né? Não se preocupando com os sentimentos do companheiro, né? Do outro, até na questão de vida comum, de trabalho, de família, né? Mas no caso a gente está aqui fazendo a comparação do casal. Então eles teriam esse problema, né? E consecutivamente o número 7 traz muito, por ele ser um número de certo modo espiritual, ele mexe muito com a parte financeira. Então vocês imaginam que eles já vêm, né, no caso da Maria Rita, já vêm analisando a questão do relacionamento por algum problema. Aí eles sofrem uma queda no patamar financeiro, né? E ainda vem com a dívida kármica 7, que tem muito a ver com essa parte, né? E ela acaba trazendo também um certo problema de traição, né? Essa dívida kármica número 7, ela não é legal, ela traz problemas de todos os sentidos, né? Inclusive a questão de traições, tanto no trabalho como nos relacionamentos, tá? Isso aí é fundamental, não vamos ver que a traição seja só como a questão do relacionamento conjugal. Traição em vários aspectos, isso acaba abalando a pessoa, né? Às vezes ele tem um trabalho lá e confia em colegas de trabalho e acaba descobrindo que ele foi traído, enganado por aquele companheiro de trabalho. Ao mesmo tempo, também pode acontecer na questão de traição de relacionamento. Mas no caso, como ambos trazem essa vibração, seria uma situação realmente para ser analisado. Aí no caso dele, o número 1, né, que além de ser uma pessoa que em certos pontos é agressiva, também é intolerante. Então, levado a essa situação da dívida kármica, para no caso dele ele ter já duas, né, e uma que acaba sendo igual a da Maria Rita, eles estariam entrando numa fase muito difícil, que aí teria que ser trabalhado essa situação, orientando ambos, né, para eles poderem não ter problema nessa questão. Aí depois nós temos as lições kármicas, né, que também novamente a gente vê o número 7 vindo, né, e repetindo também para ambos o número 8. Então o que acontece nessa parte? Eles acabam tendo uma situação que não é tão, como a gente fala, satisfatória. E é legal que vocês leiam, né, por ter muita informação nessas lições kármicas. É claro que vocês vão ter que fazer esse acompanhamento com a apostila para vocês lerem. Vocês têm que a aula é explicativa entre aspas, né? O importante é que vocês vejam
e sigam esse roteiro, que é assim que vocês vão fazer um mapa numerológico, mas o mais importante é vocês lerem todas as interpretações, que é através disso, né, que vocês têm lá uma consulta pessoal com o seu cliente, com o casal, dependendo, né? E vocês vão fazer explicações e explanações. Aí vocês lendo as interpretações, vocês vão ter, como a gente fala, informações suficientes para poder conversar com eles pessoalmente, porque só fazer o relatório e dar para o cliente ler é uma parte. Agora, aquele momento da interpretação que vocês vão ter pessoalmente com eles, ou dependendo do caso, né, for numa videoconferência, vocês têm que explanar a parte que vocês têm da interpretação. O relatório é para eles lerem. Agora, o bate-papo com você e o cliente é o que você acaba absorvendo da interpretação. E a questão do feeling sobre os números. É importantíssimo você saber um pouquinho da vibração de cada número para você poder levar esse tipo de informação, né? Aí depois nós temos lá, seguindo, né, as tendências ocultas, aí, novamente nós temos números, né, que já estão bem presentes no mapa deles, que é o 1, o 4 e o 9, né? No caso, para Maria Rita, e para o nosso amigo Pedro, o 2, o 6 e o 9. Mas aí novamente nós temos o quê? Que eles têm o problema de números repetidos, né? Que às vezes isso não é tão bom, né? Porque no caso dela, né? Vocês já veem que a situação ela vem vindo, como a gente brinca, de mal a pior, né? Aí para variar na tendência oculta dela, o que ela vai ter? Ela vai começar a ficar mais autoritária e arrogante. Temos um problema, né? Porque ela tem um 8 e um 11 e eles são pessoas que gostam de liderança. Neste caso, que ela começa a ter a questão do número 1, a questão da autoridade e da arrogância, os outros dois números que já são fortes vão se imperar mais ainda, né, sobre a personalidade dela. Então, nesse momento, a gente tem que dar orientação para ela poder ser um pouco mais calma, né, um pouco mais compreensiva, para ela também não levar as coisas aos extremos, porque daqui para frente o que pode acontecer é isso. No caso do número 9, né, a gente sempre considera o número 9 aquela pessoa humanitária, etc, tal, né, que ajuda os outros, que está sempre preocupada com o total, né, com o mundo. Mas tem um problema que o número 9 no negativo, ele é uma pessoa teimosa, né? Eles também trabalham demais, tá? De certo modo eles começam a ter um certo, como a gente fala, desvio de conduta e acabam superando alguns problemas com o trabalho excessivo, né? Então, às vezes, eles utilizam como artifício dizer que eles estão preocupados com a situação geral, né? E acabam dedicando, né? Como a gente fala, o foco deles para o trabalho, né? Mas no fundo é uma questão mais de teimosia. Aí o que acontece? A gente fazendo essa comparação, né, da questão da tendência oculta, se você vê que ela tem um número 1, ele já tem um número 2, que é um cara dependente, né? Vai ser mais carente. Então vocês imaginam, ela estando lá na autoridade dela, na arrogância, e ele carente, dependente, já vai ter um problema sério na questão do, como a gente diz, da maneira de se tratarem no relacionamento, né? Ela vai sempre se impor sobre ele, e ele com essa vibração um pouco mais limitada, acabaria aceitando a submissão dele. Ao mesmo tempo, né, o 4, né, ela também estaria lá focada, mais preocupada, né, com tudo, e ele na questão do número 6, né, esquecendo, né, porque o 6 ao contrário, quando ele está numa tendência oculta, ele vai para uma linha mais negativa. Então ele seria preocupado com a família e acabaria esquecendo dele, né? E ela voltada em cima de preocupação, né? E de olho, como a gente fala, nas realizações das metas, né? Porque o número 1 dela estaria na tendência oculta muito forte.
Então você acabaria tendo um problema sobre o número 6 dela. Então ela 1 e um 4 e ele 2 e 6, ele cada vez mais estaria submisso à situação. E aí por empate, né, teria o número 9, né? E aí o que aconteceria? Eles teriam uma preocupação muito limitada, né? E esqueceriam de cuidar da vida, né? Porque eles já estariam focando muito universalmente as coisas e acabariam indo para cada caminho, dependendo da opção de ambos, né? Como eles têm dois números que são inversos, né? O 1 contra o 2 e o 4 contra o 6, esse número 9 com certeza acabaria, em vez de ajudar na união, eles acabariam tendo, como a gente fala, metas diferentes. Então é um momento, nesse período da vida deles, né? Eles começariam a ter um problema sério de conflitos de ideias, né? Porque eles não estariam já na altura dessa situação da vida, não estariam tendo os mesmos, como a gente fala, critérios, e também as metas deles seriam totalmente diferentes uns do outro. Aí a gente vem na questão do relacionamento intervalor, né? Ela tem um 1 e um 9, né? Que aí realmente seria o quê? Nessa parte ele levaria muito na questão do egoísmo e da possessividade para o número 1, né? Então seria. E ela teria um problema grande com o número 9, que ele traz muito o egocentrismo, né? E normalmente ela teria um problema sério na questão de aceitar certas situações. Então eles já teriam um conflito. E novamente a gente tem ele com o número 2 e um 9. Então eles repetem o número 9, né? Aí ele estaria numa situação que ambos estariam meio fora do, como a gente fala, desapego da situação, né? Não estariam dando muita importância para o que um ou outro sentia. Então esse desapego seria o que? Eles acabariam tendo o que a gente chama de afastamento, né? Porque eles estariam, como a gente fala, dando ênfase a outro tipo de realidade e não estariam se importando com a situação do próprio relacionamento entre eles. Eles estariam já voltados, né, para uma coisa mais universal, ou seja, eles estariam olhando mais para fora do que para dentro. É nesse momento que a nossa terapia tem que começar a mostrar essa parte, que eles estariam se perdendo com um foco muito para o exterior, para fora, né, para o mundo, e esquecendo de trabalhar o aspecto de ambos, individuais, né? Ou seja, a necessidade que um teria de, como a gente fala, ajudar o outro. Porque nesse momento, com esse mapa numerológico, o que eles precisam realmente é de ajuda mútua. Eles teriam que, como a gente diz, um ser o alicerce do outro. Porque realmente nesse ponto aqui eles acabam indo cada um para um lado, né? Ela normalmente iria optar, vamos dizer, para ir para o sul e ele ia optar para ir para o norte. Então é nesse momento, né, que se a gente há tempo ainda de conversar com ambos, né? Para eles poderem focar uma parte da energia no relacionamento deles, porque eles realmente teriam um problema daqui para frente, né? Como já vem avisando o ano pessoal. Então eles estão, né? Pela nossa análise, pela data, né? Eles estão num ano pessoal que não é tão satisfatório. E com toda essa informação de vibrações ocorrendo sobre a vida deles, com certeza eles precisariam de orientação. E o foco maior seria isso: eles verem as necessidades pessoais e tentar, como a gente fala, compensar a necessidade do outro. Porque o que mais diz aqui seria essa parte, né? Eles realmente têm esse problema muito sério. Aí você vê na questão do número do amor, né? Que você sabe também que o número do amor é calculado como o número de poder, né? Que é o CD mais o EX. Eles têm um 8 e um 4, né? E que, queira ou não queira, eles se atraem, né? É uma vibração para relacionamento, ela é satisfatória. Porque o 8 e o 4, um atrai
um para o outro, né? Então é interessante essa parte para eles. Normalmente o número 8 ele é muito sincero, né? Acredita como diz, do casamento para sempre. E o número 4, apesar de ser um número, né, que a gente chama de organização, etc e tal, ele tem certos problemas porque qualquer coisinha ele tem motivo para encontrar, como a gente fala, pelo em ovo, né? E criar atritos, né? E normalmente eles procuram, como a gente fala, são muito exigentes, né, no relacionamento. Mas mesmo assim é um relacionamento satisfatório, né? Eles se atraem e é interessante. Aí nós temos lá o número da casa, né, que hipoteticamente é um 719, que somando dá um 17 que vira 8. Então é o que? É uma casa como a gente fala, dos objetivos realizados, né? Uma casa que tem foco, né? É uma casa com uma energia muito prática, né? É que tudo tem que ser, como a gente fala, verdadeiro, né? Porque é uma realidade, ela é uma casa material, né? Ela chama muito a atenção, né? Não tanto pela casa, mas sim pelos moradores. Da vizinhança está sempre de olho porque que a pessoa são tão prósperas, né? E isso acaba influenciando um pouco na vida das pessoas. E aí eles têm um resultado satisfatório. Mas a casa número 8 ela não é uma casa que vá trazer, como a gente fala, um relacionamento harmonioso na questão de sentimentos, né? Ela é bem objetiva, então é bem prática, é bem verdadeira, né? A energia dessa casa é assim, ela é bem materialista, né? Apesar de ser o número 8, o número das realizações, mas não é uma casa boa para sentimentos na questão de relacionamento, porque ela é muito objetiva. E normalmente o sentimento de amor, né, de companheirismo, etc., eles são mais, como a gente fala, não digo superficiais, mas, mas eles são mais sensíveis, né, vamos dizer assim. Então não tem muito lugar para esse tipo de energia para uma casa 8, porque ela é mais uma energia mais forte, né? Ela é mais, vamos dizer assim, num nível de escala um pouco mais acima, né? Ela não tem sentimentos, vamos dizer assim, tipo abstratos, né? Ela é bem mais material. E o amor, né? A questão do companheirismo, eles estão numa situação, como a gente fala, mais vulnerável. Então a objetividade acaba atrapalhando a pessoa enxergar a fraqueza do outro em questões de sentimento, né? Principalmente na questão de carência, de companheirismo, de união, né? Ela vai estar voltada mais à questão de realizações materiais. Então isso de certo modo acaba atrapalhando. Aí a gente faz aquele cálculo, né, que é da VNE, né, que é a soma do número da casa com a questão do CD. E aí nós encontramos lá, né, que para ela é o número 1, 3 e 6, que traz o quê? Praticamente força, né, iniciativa. Ao mesmo tempo vai trazer arrogância e agressividade, né, porque é uma casa material e ela tem já alguns números que são fortes para essa situação, né? Então ela acaba tendo. Claro que também traz, né, a questão do 3, que é o otimismo, criatividade, né, e ajuda, né? Queira ou não queira, vai ser uma pessoa comunicativa, né? Mas ao mesmo tempo, o que esse 3 traz? Os ciúmes muito forte, né? A vaidade também vai imperar, né? Alguns momentos uma certa extravagância. Então isso acaba influenciando também na questão do relacionamento. Aí depois tem, tudo bem, o número 6, né, que vai trazer calma, tranquilidade, né, uma certa afeição, mas ao mesmo tempo vai trazer preocupação, em alguns momentos acomodação, né, e o pior de tudo, ciúmes. Então a gente já tem na questão da Maria Rita dois aspectos muito ruins para um relacionamento, que é o ciúmes, tanto no 3 como no 6, né? No caso do nosso amigo, ele é um 2 e um 5, né? Então o que acontece? Ele tem o problema da questão de cooperação, que acaba sendo atrapalhado pela submissão, né? Ao mesmo tempo ele vai ser gentil, cordial, né? Porque faz parte do número 2, é uma questão de união, a pessoa gosta, né, de você poder trabalhar a questão do aspecto
do casal, né, juntos, né, ele acaba tendo esse problema de submissão e insegurança. E às vezes pode acontecer de entrar num processo de depressão. Então isso atrapalha, porque o número um dela, né, vai ser um problema sério, porque ela vai sempre estar arrogante, agressiva contra ele, achando que ele está se encostando, né? Aí no caso, ela já vai sofrer o questão do número 6 no negativo, da acomodação, né? Então ela vai querer empurrar essa responsabilidade para cima dele, que é um número 2 carente, né? Que pode ser depressivo, e aí ela vai inverter a situação e acusá-lo de acomodado. Ao mesmo tempo que pode ocorrer com ele no número 5, ele vai querer estar procurando, né, uma pessoa dependente, carente, vai estar atrás de o quê? De liberdade, né? De talvez fazer o que ele não fez na época que ele era mais jovem, né? De ser aventureiro, ter coragem de viajar para onde ele sempre quis ir, né? E ao mesmo tempo ele vai ter o quê? Vai começar a ter ansiedade, né? Vai virar uma pessoa inflexível e ao mesmo tempo teimosa. Então vocês já veem que essa situação tem tudo para culminar num problema sério na questão de relacionamento, né? Não dizendo em outras coisas. Aí nós temos lá, lembra também dentro da apostila, o número de relacionamento, né? Que queira ou não queira, ele influencia. Aí no caso dela, ela é o número 7, né? E ele um número 4. Novamente nós temos números aí que são fortes para certos aspectos, né? E para uma questão de relacionamento acaba atrapalhando um pouco. Mas o que aconteceria? Ela teria a parte, né, de utilizar muito o conhecimento que ela tem lá em cima, né, que é pessoalmente o número 11, né? Mas ao mesmo tempo, o que ela seria? Muito perfeccionista e racional. Isso já é uma situação, como a gente fala, muito ruim. Aí ia ter mania de criticar, né? E praticamente ela ia ser uma pessoa muito nervosa, né? Isso já atrapalha. No caso dele, né? A gente já tem lá que ele tem certos momentos que gosta muito de trabalhar, né? Disciplina, organizado, e ao mesmo tempo o que seria rígido. E alguns momentos a sinceridade dele acabaria sendo vista como uma questão de falta de respeito. Porque nesse momento uma pessoa de número 4 ele tem muito problema nessa parte, né, de comunicação. Ele não consegue expressar direito o que pensa através do que fala. Então isso acabaria atrapalhando ambos, né? Porque ela teria a parte muito perfeccionista e ele uma parte exagerada, né? Como a gente fala, na disciplina. Então isso aí acabaria atrapalhando. Esse é o primeiro momento da questão do número de relacionamento, que é aquele básico, né? Que você sabe que esse número de relacionamento é a soma do mês com o ano da pessoa, vai dar o número de relacionamento. Aí depois nós temos aquele que nós chamamos de relacionamento, o NR, número um, que é o quê? É a soma do ano pessoal com o número de relacionamento. Então lá em cima a gente viu que eles tinham os anos pessoais, ela o 5 e ele o 9, né? Então o que acontece? Ela passa a ter um NR1, né, um relacionamento de primeira instância, um número 3, que é o ano pessoal, mais o número de relacionamento base, né? Então ela tem o número 3, né? Querendo ou não queira, é otimista e vai ser sempre interessado em estar junto com o parceiro, né? Ela vai ter alguns momentos que ela vai ser uma pessoa divertida, né? E ele o quê? Um número 4, que praticamente você vai ver o quê? Que é aquela história. O número 4 ele traz muito a questão da estabilidade, né? Então, às vezes, a disciplina, a organização para ele é importantíssima. E isso acaba ocorrendo que atrapalha, né? Porque um número 4 com um 3 já não tem a mesma visão. Porque ele vai ser muito certinho, né? Muito organizado. E o número 3 às vezes, ele vai estar preocupado em fazer o quê? Algumas reuniões que tragam alegria, algumas festas, etc e tal. E nesse momento o número 4 ele não é muito chegado para essas coisas. Então acaba tendo esse problema que a gente chama de conflito de informação. Mas, né, de qualquer jeito ajuda, né? Não chega a ser ruim. Aí nós temos depois por final, que é o NR2, que é a soma do NR1
mais o número da casa. Aí a gente impera uma parte questão que ela passa a ter o número 2, né? E ele o número 3. Dá uma equilibrada, né? Porque aí ele teria uma situação que o 4 dele atrapalhava um pouco, mas acaba compensando, por quê? Porque o número 3 vai trazer para ele um certo otimismo, uma certa alegria e que vai compensar aquele outra parte do número 4 que é a organização e muito voltado ao trabalho. Mas ao mesmo tempo o 2 dela traz uma certa união, né? Uma cooperação e ao mesmo tempo ela, como tem número muito forte, a carência dela não seria tão grande. Então ela acabaria entendendo um pouco mais a questão do relacionamento deles, né? Então isso ajudaria a ela ser uma pessoa um pouco mais, que a gente diz, cooperativa, né? Ela ia cooperar muito mais na resolução do problema. Então, nesse momento que a gente encontra uma situação que já foi diagnosticada lá em cima, né? No que a gente fala no ano pessoal, que seria uma possível separação de ambos, ou seja, um divórcio possivelmente, a gente trabalha esses números, que aí é onde eles acabariam conseguindo salvar o relacionamento. Poderia ser desde uma harmonização na casa, como também eu preferiria muito mais a orientação, porque o ano pessoal vai passar. E se eles conseguirem superar esse ano de dificuldade, os próximos anos ficam mais fáceis. Então eu focaria a minha orientação nisso, em demonstrar a eles quais são os pontos chaves para eles poderem ter um relacionamento mais saudável e em que momentos que eles poderiam ter os problemas mais sérios, né, para eles poderem focar e diminuir um pouco a energia em determinados setores da vida para poder equilibrar a falta do diálogo no relacionamento, porque o importante para eles nesse momento seriam realmente entender a situação, em saber que eles estavam passando por um momento difícil, né? E que acabaria afetando o relacionamento deles, e ao mesmo tempo dar um caminho, né? Uma direção para eles poderem superar as dificuldades de ambos, né? Porque cada um teria que equilibrar a sua parte de vibração negativa, que seria a questão do que a gente chama da arrogância, da teimosia, de controlar os ciúmes, né? Ceder em algumas partes, né? No momento de relacionamento, em questões de conflitos de ideias, né? Para eles poderem o quê? Harmonizar, né? E manter o relacionamento um pouco mais estável, porque senão eles estariam entrando numa instabilidade que dificilmente teria volta, porque realmente atrapalharia muito, né? Aí vocês teriam essa parte de orientação, né? Aí aqui está tendo o que a gente também já estudou, né? O número psíquico, né? Que é nada mais que o dia de nascimento, né? Que no caso dele seria essa questão. E vocês trabalharem o que eu vou pôr uma apostila à parte, né? Que é o dia do nascimento, que aí vai de 1 até 31, que eu ainda não passei a vocês, mas também é questão só de leitura. Mas né, nesse momento, para essa situação, a leitura do dia do nascimento seria fundamental, porque para eles ia, como diz, abrir muita coisa na questão de sentimentos e na questão também de o que a gente chama de personalidade, né? Porque o dia do nascimento ela influencia bastante na questão da personalidade da pessoa. Então vocês tendo esse, como diz, conhecimento todo, né? E fazendo a leitura do mapa antes de atender o cliente, vocês vão ter a orientação de como eles poderiam viver o dia a dia, né? E superarem essa fase difícil que realmente vocês sabem que quando a pessoa tem um ano pessoal 5 e o outro um ano pessoal 9, a possibilidade de separação através de um divórcio é bem grande, né? Aí a gente vem, como eu iniciei esse vídeo, a gente vem nessa parte que é o que a gente chama de pirâmide invertida, né? E aí eu vou dar uma diminuídazinha aqui para poder caber o nome dos dois junto. Aí temos lá Maria Rita Medeiros e Pedro Brito.
Então a gente vê esses triângulos azuis, né, que vocês veem que tem 3, 9 dentro de cada um deles. Isso é a parte que a gente chama do dinheiro. Essa conjunção traz dinheiro para as pessoas. Então o que acontece? A Maria Rita com certeza ela já teve muito dinheiro na infância. Então ela deve ter nascido, como a gente fala, numa família abastada, etc. E tal. E o próprio sobrenome Medeiros também traz uma vibração de dinheiro. Então, no caso dela, ela está acostumada a ter um certo conforto, uma certa vida muito boa na questão financeira. O nosso amigo Pedro Brito, não, ele vai conquistar uma estabilidade financeira mais à frente, né? Que, queira ou não queira, para ele, está justamente na época que a gente está fazendo a análise do mapa dele, né? No momento dessa idade de 57 anos, que a gente posteriormente vai ver mais à frente. Esse momento aqui eu só estou explanando para vocês entenderem a que ponto que chegou esse relacionamento, esse conflito. Por quê? Porque ele tem no mapa dele, né, na questão do nome completo, uma situação até que razoável. No caso da nossa amiga Maria Rita, ela traz algumas heranças, né? Então o que acontece? Se vocês verem no nome dela, que é claro que a gente sempre foca mais na parte material que é a financeira, a gente vê que realmente ela tem muitas possibilidades, né, de uma vida financeira muito abastada. Ocorre o seguinte, que ao mesmo tempo o sobrenome dela traz o quê? Um problema muito sério de relacionamento, que é lá no Medeiros, vocês veem que tem duas sequências, 4, 5, 4, 5. Essa sequência de 45, ela não é satisfatória, como eu já expliquei em outra aula, não é satisfatória para relacionamento. E ela, para ajudar, tem duas sequências. E queira ou não queira, isso influencia muito na vida. Ela já está chegando também na idade de 57 anos, próximo a essa vibração, e automaticamente tem também a soma desses 4, 5, né, 5, 4 e 4, 5, vão dar 3 noves em sequência, que é o que a gente chama de sequência negativa. Então, esse número 9 ele traz, além de perdas financeiras, ele traz outros tipos de catástrofe, né, que atrapalham muito na vida da pessoa materialmente. Queira ou não queira, você tem um momento de perda financeira para uma pessoa que já está acostumada a ter uma certa liberdade financeira, né, uma vida muito mais luxuosa, né, isso acaba imperando em alguns problemas. Aí, no caso do Pedro, que tinha um caso de, como a gente fala, de certa carência emocional, né, uma necessidade muito grande de ser, como a gente fala, vamos dizer, na parte amorosa, né, ele ter uma questão de precisar muito, né, de reconhecimento, né, na questão do que ele fazia, etc. Então, você vê que ela traz uma parte muito forte na situação financeira, mas ao mesmo tempo nas perdas. Aí é o que acontece, juntando a necessidade e carência efetiva dele, né, emotiva, né, como a gente fala, afetiva, acaba tendo um conflito, né? Então nesse momento é onde pode ocorrer o que a gente fala da separação. Por quê? Porque ela já traz, né, no sobrenome dela a energia para uma possibilidade de problemas de relacionamentos amorosos, né? E ele por um sentimento de carência. Juntando as dificuldades materiais, se eles não tiverem uma capacidade e uma orientação satisfatórias, o que a gente sempre vai ter como final disso realmente seria o divórcio deles. Claro que aí a gente trabalha com a terapia. Nessa parte temos também a informação que pode ser dada pela radiestesia, mas por enquanto nós ficamos nessa parte, que é importante vocês seguirem o roteiro, né? É fundamental vocês fazerem toda a montagem do mapa, ver a interpretação, ler todo o mapa do cliente, fazer as suas anotações particulares, para posteriormente você entregar o relatório e ao mesmo tempo vocês terem a consulta, como a gente falou, presencial ou através de videoconferência. Tá bom, pessoal? A aula de hoje fica por aqui.
Espero que vocês tenham uma maneira satisfatória de poder absorver esses conhecimentos e, como eu sempre digo em todas as aulas, se tiverem dúvidas, é só entrar em contato que nós estaremos à disposição para poder esclarecê-las. Agradeço mais uma vez a atenção e até a próxima aula, porque a gente sempre vai dar continuidade, né? As próximas aulas são isso, a gente vai ter os projetos e ao mesmo tempo a gente vai fazer as análises tanto na numerologia como na restesia sobre aqueles projetos de Feng Shui, tá bom? E aí aos poucos a gente vai agregando mais informações e vocês vão poder aos poucos ir entendendo como faz a montagem de um mapa e como vai poder interpretá-los, tá bom? Obrigado, gente, até a próxima e valeu, tchau, tchau.